Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro e o assunto de hoje é cigarrinha. Ela mesma, o terror dos produtores rurais, o terror das lavouras de milho, né? E agora eu venho trazer para vocês detalhes da nova espécie encontrada no Brasil. Eu conversei com um responsável lá do Rio Grande do Sul que fez um estudo, vem trabalhando há meses e que confirmou a espécie aqui no Brasil. Vamos ouvir aí como foi esse trabalho até a chegada dessa conclusão. Débora, é um prazer, eu fico muito lisonjeado pela oportunidade de estar conversando aí com vocês. Basicamente, a gente então encontrou a cigarrinha africana na nossa área experimental no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, tá? Essa é uma praga que é nova no quesito Rio Grande do Sul, e é importante comentar que a primeira ocorrência oficial foi realizada por pesquisadores em Goiás em maio. Então, poucos meses atrás, foi feita essa identificação e primeiro registro, e rapidamente ela, vamos dizer assim, se disseminou e encontramos no Rio Grande do Sul. Esse primeiro registro, ele também condiz com o nível Brasil, lá em maio, tá? E das Américas. Então, até então, ela ocorria apenas na África, tá? Algumas ilhas próximas à África e sul ali da Europa. Então, mostra que a importância aí dela chegar, né, do sua chegada. Por isso, esse nome popular, cigarrinha africana, tá? Então, já por ter encontrado no Rio Grande do Sul, Débora, já acende um alerta em relação à possibilidade dela também, né, estar disseminada em outros estados, inclusive o Paraná, né? Claro que ainda a gente não tem aí oficial por pesquisadores daí, mas por ela já estar no Rio Grande do Sul, possivelmente ela já esteja em outros estados da federação. Então, Glauber, eu queria que você falasse para nós um pouquinho aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, acho que no Brasil, assim, mas a gente, como eu estou no oeste do Paraná, quando falamos em cigarrinha, o produtor ele já fica receoso, né? Porque de fato ela deixou aí grande prejuízo e continua deixando, claro que nessa safra um pouco menos, mas quando a gente fala que tem uma outra espécie de cigarrinha, o que o produtor deve, o que se sabe dessa cigarrinha, né? E qual que é a preocupação, qual que é a diferença da cigarrinha africana para a nossa cigarrinha do milho? Perfeito, Débora. Primeiro que é importante mencionar que o cunho aqui não é uma questão de assustar o nosso agricultor, e sim informá-lo em relação à chegada de uma nova espécie. Porque, primeiro ponto, ela vai estar associada com Dalbros maíz, né, com a cigarrinha do milho, a nossa já velha conhecida. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, ela vai estar em conjunto. Então, ao invés de nós falarmos que tinha uma espécie, agora nós temos duas espécies ocorrentes. Quando nós falamos de cigarrinha africana, ela é de outra família. Esse é um ponto importante nós comentar. Tá? Então, ela é de uma família Delpacide em relação à cigarrinha do milho, que é a família Cicanilide. Por que eu falo isso? Porque daí para a gente contextualizar em relação a algumas características que diferenciam uma da outra. Quando nós falamos da cigarrinha africana, ela é menor que a cigarrinha do milho. Claro que, falar em tamanho, né, Débora, a gente já está, a cigarrinha do milho, estão falando em 3, 4 milímetros, estão falando em inseto ainda menor. Então, extremamente diminutos, o que dificulta a questão de visualização e monitoramento. E, obviamente, para separar, são características bem tênues, por exemplo, bem pequenas. Uma delas é a questão de antena, ela vai ter uma antena um pouquinho diferente. O famoso os dois pontos negros na frente da cabeça, ali entre os olhos da cigarrinha do milho, a cigarrinha africana não possui. Porém, ela tem uma mancha, né? Então é uma mancha maior, né, do que aqueles dois pontinhos negros que tem na cigarrinha do milho. Ela tem essa mancha mais próxima à boca, no clípio, né, um termo entomológico, mas para ficar mais claro para o nosso agricultor, mais próximo à boca. Então, apenas uma mancha maior. E também tem uma característica de diferenciação no terceiro par de pernas. Mas veja, Débora, que são características assim, para uma pessoa leiga ou sem uma lupa, por exemplo, não vai conseguir separar. Em resumo, nós vamos precisar tratar ela como cigarrinhas. Tá? É claro que ainda falar sobre manejo, né, a gente acaba buscando na literatura, né, porque a gente está fazendo os primeiros relatos de registro da sua ocorrência, mas entendemos que ela vai ser com potencial de dano similar a Dalbros, até um pouco menos, tá? Porque também esse é um ponto importante. Quando a gente vai em nível mundial,
a família Cicanellidae, em número e importância, que é a cigarrinha do milho, ela tem uma importância bem maior quando nós falamos da família Delpacidae, que está, então, a cigarrinha africana. Tá? Então, esse é um ponto ainda importante da gente mencionar. Todo o manejo integrado, MIP, manejo integrado de pragas, que está sendo preconizado para a cigarrinha do milho, deve ser preconizado para a cigarrinha africana, até porque a gente dificilmente vai conseguir separá-las a campo em relação à identificação, e outra, elas vão estar ocorrendo em conjunto, tá? Possivelmente uma população bem maior de dábulos da cigarrinha do milho em relação à cigarrinha africana. Glauber, não dá para ter uma ideia de como que ela chegou aqui, isso não tem como saber, né? Isso é difícil, Débora, não sabemos, né? A gente não sabe se, por exemplo, os pesquisadores lá de Goiás estão focados, né? Porque algumas análises mais genéticas, né, em relação a estudo de populações, Débora, podem se confirmar, por exemplo, da onde que ela veio. É o que a gente vem desenvolvendo, por exemplo, de dábulos, para entender aí as populações que chegam no Rio Grande do Sul, por exemplo, de onde vem. Tá? Então, é possível, mas ainda a gente não tem essa informação. É importante mencionar que a cigarrinha do milho, tá, ela já é há muitos anos presente no Brasil. Tá? Porém, nos últimos anos, Rio Grande do Sul um pouquinho menos que vocês do Paraná, viemos enfrentando sérios problemas. Aí por N motivos, né, Débora? A questão da estrutura do direcionamento do milho, né, a semeadura do milho, a questão de tolerância genética, ela se tornou um grande problema. Já a cigarrinha africana, sim, ela é uma entrante, né? Então aí já é uma questão de uma praga que não ocorria a nível Brasil e passou a ocorrer. Porque no primeiro relato da ocorrência feita por pesquisadores lá em Goiás, eles mencionaram, então, encontraram em capim, tá? Em braquiária, em feijão e milho. Tá? Claro, esse não é um ponto também de alarde, né? Porque você encontrar em diferentes plantas, ela pode estar usando como abrigo, né? Então, não necessariamente, né? Porque quando você fala em feijão, o pessoal já assusta pela questão de soja. Não necessariamente que ela vá atacar. Tá? Uma questão que ela pode utilizar como forma de abrigo, até porque a gente, quando vai de novo para a literatura, é uma praga de gramíneas na África, é um grande problema em capim-elefante, transmitindo viroses. Né? A literatura traz, né, em relação a Leptodelphax dimas, tá? Que aí estou falando o nome científico, mas só para tentar esclarecer, porque aqui nós encontramos a Leptodelphax maculigera. Então, ainda existe um ponto a ser esclarecido em relação à transmissibilidade, tá? A questão da transmissão do enfesamento, que realmente esse é o maior problema, né, quando a gente fala da cigarrinha do milho. Mas, assim, dados ainda não oficiais, vamos dizer assim, né, Débora, não publicados, já tem algumas espécies que confirmou, tá? Populações aqui do Brasil que já confirmou a presença de vírus e de enfesamento no inseto, tá? A nossa população, Débora, como isso é algo bem recente, a gente encontrou semana passada, está em análise. Tá? Então, a gente não tem ainda o resultado se os insetos estão infectados ou não. Tá? Bom, gente, um outro recado bem importante deixado pelo Glauber e que a gente faz questão de frisar aqui é que o encontro de novas espécies mostra que nós estamos um passo à frente da praga, ou seja, fica mais fácil para os pesquisadores estudarem e buscarem formas de diminuir as perdas nas lavouras causadas pela cigarrinha africana, como ela é conhecida, por exemplo. Então, esse trabalho é bastante importante para evitar mais perdas lá nas lavouras. Vamos ouvir o que ele disse. Exatamente, Débora. Acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Porque a gente encontrou, né? Obviamente preocupa, né? E aí a mídia divulga e às vezes cria esse ruído, né, na informação, né? E obviamente o objetivo não é fazer um susto, né? Mas sim, pelo contrário, é trazer essa informação, sensibilizar, né, o nosso agricultor em relação, temos mais um, infelizmente, né, a gente não gostaria de ter encontrado, né, mas obviamente é importante que seja identificado e já se começa os trabalhos. Diferentemente do que foi cigarrinha do milho, né, Débora? Podemos usar ela como exemplo. E vamos usar, para mim falar com mais propriedade, do Rio Grande do Sul. Quando ela adentrou no Rio Grande do Sul, que foi um pouquinho depois, né, que vocês aí no Paraná,
pegou nós de surpresa. Em 2020, quando ela adentrou, os produtores começaram a visualizar o dano, tá? Quando o milho começou a tombar, e a gente não tinha visualizado a praga lá na fase inicial. E aí começou os estudos. Só que teve um atraso, né? O produtor perdeu. Então, é importante a gente estar sempre um pouquinho à frente para gerar essas informações. Inclusive, Débora, é importante, né, utilizar o teu canal para a gente comentar. Rio Grande do Sul, né, diferentemente de vocês, nós temos o nosso principal cultivo de milho safra ocorrendo agora. Né? Então, alguns municípios já estão com milho aí V1, V2, e aí agora, com o passar dos dias, muito milho, né, a nossa principal janela de semeadura, está indo para o campo. E estamos passando pelo pior cenário, né? A gente tem também falando em cima de informações e dados, pior cenário em população. Haja vista aí um inverno extremamente ameno, tá? As populações estando elevadíssimas, tá? Falando aí em 4, 5 vezes maior que a mesma população encontrada em agosto do ano passado ou em agosto de 2021. Tá? Então, isso está gerando uma preocupação muito grande, tá? Porque também, além de ter alta população, estamos com um nível de infectividade elevado e, normalmente, esse é um período que o produtor semeia híbridos com menor tolerância. Tá? Então, cigarrinha do milho, né? E, obviamente, deve estar alguns insetos também mesclados com cigarrinha africana, né? Mas cigarrinhas é um grande problema e a gente precisa trabalhar arduamente para reduzir os impactos na produtividade e também qualidade, né? A gente também vem muito focado na questão aí de grãos ardidos ou áreas de produção de silagem com redução bromatológica, mas vamos além, a questão de micotoxinas, né, que podem trazer danos ou complicantes na cadeia alimentar lá na frente, e às vezes a pessoa até não ter essa ciência que foi lá o milho com fusário que deixou micotoxinas, que pode dar um problema reprodutivo no animal, uma retenção de placenta, uma redução de produtividade de leite, por exemplo. É isso, gente. Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro. Eu espero que você já seja inscrito, mas se ainda não se inscreveu, já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima!